Voltando ao assunto de matrizes, voltando àquela velha definição, que uma matriz bidimensional é um conjunto de elementos, ou melhor, uma tabela, composta de m linhas por n colunas. Em computação, utilizamos matrizes para representar vários tipos de dados, numérico, imagens, etc. Vamos falar especificamente sobre matriz esparsa. É uma matriz na qual a grande maioria dos seus elementos possui um valor padrão, por exemplo, zero, ou são nulos ou faltantes. Por exemplo, uma matriz que representa o contorno de uma imagem em preto e branco. Seria um desperdício gastar m vezes n posições de memória, sendo que apenas uma pequena parcela dos elementos tem valor diferente de zero. Para evitar desperdício de memória e eventualmente de processamento, criamos uma estrutura específica para gerenciar matrizes esparsas. Só serão alocados elementos com valor diferente de zero e alguma estrutura adicional de controle. Implementação. Cada linha da matriz será representada por uma lista ligada, que só conterá elementos com valores diferentes de zero. Teremos um arranjo de listas ligadas. Temos uma matriz com muitos números zeros. Por exemplo, aqui, 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 aqui. E temos alguns números que são diferentes de zero. Né? Queremos armazenar apenas os valores diferentes de zero. Então não vamos ter isso, considerando que todo o resto é zero. Ou seja, tudo que não está representado com esses valores é zero. Então a ideia da lista ligada é isso. Eu estou armazenando um arranjo e eu armazeno uma lista para os valores diferentes de zero. Cada elemento apontará para o seu vizinho e saberá a sua coluna, né? Então, esse elemento, por exemplo, vai apontar para o vizinho dele e saberá a sua coluna. Por exemplo, a coluna desse elemento é o 2, a coluna desse é o 1, a coluna desse é o 3. Vamos ver a modelagem. Então, inicialmente, nós criamos uma estrutura de dados de que eu chamei de temp nó, um nó temporário, que vai armazenar o valor do elemento que eu estou armazenando, a coluna do elemento e a estrutura para o próximo elemento. Isso eu chamei, esse tapedef eu chamei de nozão. Então, eu criei um tapedef, nozão, ponte, ou seja, um ponteiro de nó, uma variável que recebe essa estrutura. Agora, vamos ver a estrutura, né? Tá aí uma variável que recebe essa estrutura. Lembrando que cada nó, ou seja, cada elemento da minha matriz é do tipo point. Depois nós criamos uma estrutura para representar a matriz como um todo, né?
point A, que é a minha ordem, as minhas linhas e as minhas colunas. Tá certo? Para eu saber quem é minha linha e quem é minha coluna. Então, temos aqui a ideia de uma matriz. Eu tenho aqui 3 linhas por 4 colunas. Então a ideia da modelagem é como eu vou representar isso numa estrutura, tá? Então lembra, eu tenho que armazenar apenas os números. Cada elemento aponta para o seu próximo e cada elemento sabe a sua coluna. Então vamos ver mais ou menos graficamente como seria isso na memória. Então veja, aqui está a minha matriz, que eu vou chamar de M. Eu tenho um A, que é quem me representa na memória a matriz. Eu armazeno linhas e armazeno colunas. Então um A vai apontar, vai estar apontando para o valor e vai estar apontando para a coluna dele. Por que null? Porque o A não aponta para ninguém. Agora, olhando na linha de baixo, eu criei outra linha. Então aqui estão os meus valores, tá? 3 e 4. 3 está na coluna 1 e 4 está na coluna 3. Vamos voltar. 3 está na coluna 1 e 4 está na coluna 3. Observem que aqui no 3 ele está apontando para o endereço 3200, que é o próximo elemento dessa linha, que é o 4, que é o endereço de memória onde eu estou armazenando o valor 4. E aqui, como ele não aponta para ninguém, o valor dele é null. Então a ideia da lista ligada é essa, tá? Bom, funções de gerenciamento. Nós vamos trabalhar com 3 funções. Uma função para inicializar a matriz, ou seja, eu vou usar uma função, eu vou dizer assim, eu quero uma matriz 3 por 2, e ele cria essa estrutura na memória. Uma função para atribuir valor, onde eu vou entrar com linha e coluna e o valor que eu quero da minha matriz, e um para acessar o valor, onde eu passo a matriz, a linha, a coluna, eu capturo o valor dessa posição. Inicialização. Como nós estamos trabalhando com memória, com lista, nós vamos ter que trabalhar com uma inicialização para evitar valores indesejáveis da memória. Então, para inicializar nossa matriz esparsa, nós precisamos acessar o valor dos campos de linha e de coluna, isto é, a ordem da matriz. Precisamos criar um arranjo de listas, tá? E inicializar cada posição do arranjo com valor null, indicando que a minha lista está vazia, para evitar justamente vir em lixo de memória. Então aqui nós estamos com a nossa inicialização. Então eu tenho uma função que vai receber o M, que é a minha matriz, o número de linhas e o número de colunas. Tá? Eu tenho uma função I, tá? Então o que eu tenho aqui? Lembra da estrutura de dados, tá? Minha matriz vai ser do tipo matriz, que tem linhas e colunas. Então eu estou passando os dados para a estrutura. Então a linha que eu ponho aqui vem para cá, a coluna que eu receber vem para cá. Aqui eu estou criando uma área de memória
tá? Preste atenção na área de memória. Eu estou criando uma lock, ele vai criar uma estrutura do tipo point, que são vários nós, aqueles nós, que eu vou pegar o número de linhas e multiplicar pelo point, ou seja, se a minha linha for 2, é como se ela criasse duas linhas na memória. Se a minha linha for 3, 3 linhas e assim por diante, tá? E aqui nesse for eu vou estar construindo, ou seja, olha só, for i de 0 aí até linha e mais, ele vai jogar null em todos os pontos, em todos os, vamos dizer assim, em todos as células das linhas que eu criei, tá? Para quê? Justamente para inicializar os nós que compõem a minha matriz. Então vamos lá. Então vamos supor que a minha matriz aqui, eu vou passar 3. Então lá no meu programa principal, tal, tem o inicializa matriz, eu vou passar 3 aqui e 2 aqui. Ele vai criar uma, desculpe, 4 na coluna, para ficar que nem aquela que nós dei de exemplo. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar uma matriz 3 por 4, ordem 3 por 4, 3 linhas por 4 colunas. Algo mais ou menos assim, ó. Né? 3 linhas por 4 colunas. Beleza. Bom, esse 3 vai vir para cá e esse 4 vai vir para cá. Tá? Então aqui está valendo 3 e aqui está valendo 4, segundo o exemplo que nós temos aqui, devido a isso, tá? Atribuir. Beleza. Vamos aqui para o malloc. Então, o malloc vai criar um ponteiro, vai criar áreas de memória do tipo point. O que é o tipo point? Vamos voltar lá atrás para ver. Olha o point aqui. O point é do tipo nó, que tem um valor, tem a coluna e aponta para o próximo, porque eu preciso saber a coluna, como eu disse na explicação. Bom, então, como aqui minha coluna, minha linha 3, esse 3 eu pego essa estrutura, point, e multiplico por 3. Por isso que ele cria 1, 2, 3, o mesmo endereço de memória. Tá? Criou 3. Aí agora vem o meu amigo laço. Ele cria 3 nós, porque são 3 linhas. Agora eu venho para o laço. O laço vai fazer o quê? Para cada índice desse, ele vai jogar null para inicializar. Linha igual a 1, linha igual a 2, até chegar onde? Até chegar no último valor, que é 3, 0 a 3, porque linha, lembra, é 3, aliás, e aqui é 4. Então ele vai jogar null em cada elemento desse, como se fosse um arranjo. Ó, índice 1, né? Então é como se tivesse 0, 1 e 2. Então para cada um desses, ele vai jogar um null, para justamente inicializar. Com isso aqui, minha matriz está inicializada. Muito bem. Agora vamos atribuir o valor. O usuário nos passa o endereço da matriz, a linha, a coluna e o valor a ser colocado na respectiva posição. Quando eu falo endereço da matriz, ele vai passar a própria variável matriz, tá? Se não houver nenhum nó na posição e o valor for diferente de 0, temos que inserir um novo nó respectiva lista. Se já existir um nó na posição, o valor for diferente de 0, temos que substituir o valor do nó. Claro, né? Tem que atualizar esse valor. Se existir um nó na posição e o valor for igual a 0, temos que excluir o nó de sua lista, porque na lista só vai ter números diferentes de 0.
tá? Então vamos lá. Vamos atribuir o valor. Primeira coisa para atribuir o valor é eu fazer uma busca para verificar o que eu tenho naquela posição. Se aquela posição já tem valor, se aquela posição não tem valor, se aquela posição é zero ou é diferente de zero. Eu vou usar uma matriz, uma função que eu chamei de atribuir valor, onde eu vou entrar com a matriz, linha, coluna e o valor que eu quero inserir. Primeira coisa, linha for menor que zero, se linha for menor que zero, né, e linha for maior que m, se linha for, lembra do false que nós vimos na aula passada, vale zero. Se coluna, então imagina o seguinte, imagina que eu tenho isso daqui. Opa, deixa eu apagar essa linha aqui. Isso. Então, 1, 2, 3. Então imagina que eu tenho os seguintes valores. Aqui eu tenho 1, 2 e 3. O resto é zero. Tá? Só para você entender a lógica dessa função. Opa, volta aqui. Então veja. Imagine que eu estou na matriz, eu quero inserir zero na coluna 0 e 0. Ela já tem um zero inserido. Então se a linha for zero, ó, linha 0, 1, 2. Se a linha for menor que zero, ou seja, para cá, não existe posição. Então, ou se a linha que eu quero é essa aqui, for maior ou igual a m, que aponta para linhas, né? Se ela for maior, ou seja, se essa, então isso aqui, se a linha for aqui, se estiver aqui, essa linha, se a linha ultrapassar, mesma coisa, coluna for estiver aqui, ou se coluna ultrapassar. Para que isso? Para verificar se o número, se a linha e a coluna for válida. Então, nessa matriz, eu tenho uma matriz que a minha linha vai de 0 a 2, e aqui eu também tenho 0, 1, 2, 3. E a minha coluna vai de 0 a 3. Imagina que a pessoa quer colocar um valor na coluna 4. Eu não tenho coluna 4, então isso aqui verifica a coluna 4. Ah, eu quero inserir na linha 3. Também eu não tenho a linha 3, tenho a linha 2. Então ele verifica se a inserção pode ser feita ou não. Se caso eles quiserem inserir nisso, eu retorno falso. Se não, vamos supor, eu quero inserir na linha... Quero inserir na linha 1 e na coluna 2. Opa, linha 1, tá aqui. Coluna 2, tá aqui, ó. Quero inserir nessa posição. Beleza, posso inserir. Então vamos lá. Então, se for válido o valor, o que eu vou fazer? Point, eu vou ver quem é o anterior, vou criar uma variável ante, que é o anterior, que é igual a nu. E vou ver o atual, que é m, que é a linha que eu quero inserir, né? M que aponta para a linha, né? Baseado nisso aqui. Aí, enquanto o atual for diferente de nu e a coluna do atual for menor que a coluna, né? For menor que a coluna, eu vou falar que o anterior é igual, o atual recebe o anterior, tá? E o atual aponta para o prox. Justamente
para eu inserir e apontar para o próximo se na minha lista tiver o próximo elemento. Então, primeira coisa é isso, tá? Fazer essa busca, saber quem é quem. Após isso feito, a gente vai verificar se o nó existe, tá? Se o atual for diferente de null e o atual que aponta para a coluna for igual a coluna, né? Quer dizer, se o atual for diferente de null, quer dizer que eu tenho um elemento ali. Pode ser zero, pode ser outra coisa. E a coluna, lembra que a coluna está ali em cima. For igual à coluna que eu entrei na função, opa, peraí, eu achei um nó lá que existe, que já está criado. Porque eu só vou ter nós no point se eu criar lá no meu inicializa. Então, se o valor for zero, o que eu faço? Limpo o atual. Vou colocar outra coisa. Mas, né, temos aqui. Se o anterior for igual a null, m que aponta para lim é igual ao atual que aponta para prox. Ou seja, se estiver vazio, eu insiro. Se não estiver vazio, eu limpo aquele nó para uma próxima inserção. Se não, o antes que aponta para o prox é igual o atual. Quem é o elemento atual? Se não, atual recebe o valor. Ou seja, isso daqui é para verificar se o elemento existe, se aquela posição já tem um elemento. Se ela já tem um elemento, eu tenho que atualizar aquele elemento. Caso esteja valendo não esteja com null, esteja vazio, aí eu só insiro o valor que eu passei na função. Agora, vamos ver atribuir um nó que não existe, né? Um nó que não existe. Continuando. Se o valor for diferente de zero, então eu vou criar um nó usando o malloc. Então lembra lá, point e aqui é nó, porque eu estou criando um nó. Aí eu vou capturar a coluna e o valor, tá? Lembra que eu sempre preciso da coluna. Aí eu vou fazer esse novo apontar para o prox, para saber quem é o próximo. Se o anterior for igual a null, ou seja, se eu tenho um nó anterior vazio, que está vazio, então eu vou atribuir esse valor novo que eu estou inserindo aqui à linha daquele do anterior. Se não, o próximo recebe o novo. Próximo de quem? O próximo nó. Então não vou inserir naquele nó em particular, vou inserir no próximo. Aí eu retorno true. Lembre-se que o true equivale a 1. Acessando o valor, o usuário passa o endereço da matriz,
a linha e a coluna, e a função deve retornar um valor da respectiva posição. Se houver um nó nessa posição, então retornaremos 0. Caso contrário, retornaremos o valor do nó. Então, só para a gente... Então eu vou criar aqui uma matriz. Um, dois, 3, 4, vou criar 3 por 3. Então tá aqui a matriz 3 por 3. Então imagina que eu tenho 0, tenho 1, 0, 0. Opa, não. Eu vou criar aqui outra coisa. Não, pode ser. 2, 3, 0, 0, 4 e 0. Então eu tenho 0, 1, 2 e 3. Então eu tenho uma coluna, 4 colunas, 0, 1 e 2, 3 linhas. E estou passando a matriz, tá? Então aquele velho mesmo teste, para ver se a matriz, o que eu estou passando aqui, está válido. Então, por exemplo, se eu passar eu quero uma matriz menos 1, achar o menos 1 por menos 2. Isso não existe, porque ó, fere isso e fere isso. Ou então eu quero achar o elemento 4, linha 4 e aqui, sei lá, 6 também. Então fere isso e fere isso. Então retorna 0. Então isso aqui é só para verificar se a busca está condizente à ordem da sua matriz, tá? Bom, então o que eu tenho aqui? Eu vou criar uma variável atual que vai receber a linha, o índice lim, tá? A linha que eu quero localizar, tá? Então vamos supondo aqui, vamos fazer uma suposição. Deixa eu pegar lá um exemplo lá de trás. Então tá aqui, essa primeira matriz. Então eu tenho 3 por 2. Tá, pode ser. Então eu vou pegar essa matriz aqui. Opa. Estamos aqui. Deixa eu desenhar ela melhor, porque está bem feinha. Então vamos pegar uma matriz aqui. Então eu tenho 3 colunas por 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Opa, coloquei uma a mais. Deixa eu apagar aqui. Então vamos fazer de novo. Então eu tenho 3 colunas por 1, 2, 3, 4 linhas. Então eu vou vir aqui com um amarelinho, 0, 1, 2. Vou pegar aqui o amarelinho, 0, 1, 2, 3. Então eu vou pegar aqui uma outra cor. Vamos pegar aqui o roxo. Vamos supor que eu tenho aqui aqui e aqui, o resto tudo 0. Só como exemplo, tá? Então, quanto que é a linha? Linha são 3 linhas. Coluna, 4 colunas. Então, esse point atual aqui, esse M, isso aqui é como se eu recebesse a linha que eu passei, a 4,
a índice 3, tá? A linha, na verdade, não é isso. Na verdade, opa. Na verdade, isso aqui eu quero o valor, por exemplo, fazer de novo. Uma, duas, três, tá aí. Beleza, vou pôr um amarelinho. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. Aí eu vou pegar um azulzinho. Que aqui eu tenho, vamos supor, 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui. E aqui é tudo 0. Ou de outra cor. 0, 0, 0, 0, que é uma matriz esparsa. 0, 0, 0, 0. Suponhamos que eu queira localizar o M, o elemento que está na linha 1, na coluna 2. Então, eu vou passar 1 aqui e 2 aqui. Então, com esse M que aponta para a lin, quem que é a lin? É a cochete 1, que é esse cara aqui. Então eu vou localizar alguém nessa linha. Então agora a gente vai para o laço. O que esse laço vai fazer por nós? O que esse laço vai fazer por nós? Primeira coisa, ele vai verificar. Então o atual, quem que é o atual? Atual é uma lista encadeada que tem essa informação. Como isso aqui é 1, ele aponta para nu, o próximo dele é nu. Então, se atual é diferente de nu, atual é diferente de nu. Então ele não é nu, ele tem valores. E o atual coluna é menor que coluna, então olha só o que acontece. Atual coluna. Qual é a coluna do atual? Eu pego esse cara aqui, ó. O único que tem dado é esse cara aqui. A coluna dele é 2. Então 2 é menor que 2? Não. Se fosse, ele ia jogar o atual para o próximo. Eu ia apontar para o próximo elemento. Como não é? Por que não é? Porque esse cara aponta para nu, porque eu só tenho ele na linha, tá? É por isso. Agora, se o atual é diferente de nu e o atual coluna é igual à coluna, então eu vou retornar o valor. Que valor? Voltando aqui, é esse aqui, que é o 1. É assim que eu retorno. Tá? Tá aí o acesso ao valor. Retorno o valor float. Estou retornando o valor float, que é o valor que eu estou lendo aqui. Se não acontece nem isso, quer dizer que a minha matriz ela está toda com nu, né? Ela não está inicializada, ela está em nu. Então retorna 0. Quando que ela vai retornar 0? Quando você inicializar a sua matriz e todos os elementos dela for nu. Eu não tiver nenhum elemento diferente de nu. Ok? Obrigado. Essa é a matriz esparsa e como a gente implementa ela através de listas encadeadas. Obrigado e até a próxima.